A questão pairava no ar daquele anfiteatro da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, tão densa quanto o cheiro a livros antigos e a pó acumulado nas estantes altas. Até quando o silêncio pode ser cúmplice? Para Mara Baptista, caloira de estudos africanos, o silêncio tinha se tornado uma segunda pele, um manto pesado que a protegia e sufocava em igual medida. Chegara àquela instituição venerável de paredes frias e ecoantes, com o coração a transbordar de uma esperança quase ingênua, o orgulho da sua família do bairro da Cova da Moura a ecoar nos seus ouvidos. Uma bolsa de mérito, a promessa de um futuro diferente. Mas as primeiras semanas tinham sido um despertar abrupto para uma realidade que os panfletos coloridos da faculdade não mostravam. Amara sentia os olhares. Não eram olhares de curiosidade benigna, mas agulhas finas que lhe picavam a pele retinta, que se demoravam no seu cabelo crespo, ora apanhado num turbante vibrante que a avó lhe fizera, ora solto numa coroa que desafiava a gravidade e as normas não ditas daquele lugar. Não eram olhares de curiosidade benigna, mas agulhas finas que lhe picavam a pele retinta, que se demoravam no seu cabelo crespo, ora apanhado num turbante vibrante que a avó lhe fizera, ora solto numa coroa, que ela era uma nota de cor discordante numa sinfonia monocromática de privilégio. E Gonçalo Varela, aluno do 3º ano de Direito Popular, loiro de olhos azuis penetrantes e sorriso que a maioria considerava encantador, fizera questão de ser o maestro dessa dissonância. As primeiras interações foram subtis, como farpas invisíveis. Um comentário sobre como o seu nome era exótico, um elogio envenenado ao seu turbante que soava mais a chacota do que a apreço. Depois vieram os olhares de soslaio quando ela falava nas aulas, os risinhos abafados dos seus amigos quando ela passava. Gonçalo nunca a abordava diretamente de forma agressiva em público. Era demasiado esperto para isso. Preferia o desgaste, a erosão lenta da sua confiança. Amara tentava ignorar. Mergulhava nos livros, na beleza complexa das línguas africanas, na história de resistência e resiliência que tanto a fascinava. O professor Dário Oliveira, da cadeira de Sociologia Africana Contemporânea, notara. Um homem na casa dos 50, de ascendência goesa, com um olhar que parecia ver para além das aparências. As suas aulas eram o refúgio de Amara, o único lugar onde sentia que a sua presença e as suas ideias eram genuinamente bem-vindas. Mas fora das aulas o cerco apertava-se. Nos corredores amplos de teto alto sentia-se observada. Na biblioteca, o silêncio era quebrado pelos cochichos do grupo de Gonçalo. Na cafetaria, as mesas esvaziavam subtilmente à sua volta. Algumas pessoas deviam perceber que não pertencem a certos sítios. Por mais que lhes deem bolsas, ouvira Gonçalo dizer um dia aos amigos, num tom suficientemente alto para que ela ouvisse. A frase tinha-se alojado nela, um parasita a sugar-lhe a energia. O seu pequeno apartamento alugado num prédio antigo na Graça, com vista para os telhados de Lisboa e o Tejo ao longe, era o seu santuário. Ali, rodeada pelas fotografias da família, pelos livros e pelo cheiro do café que a mãe lhe mandava, Amara permitia-se desabar. Chorava baixinho, a frustração a dar nós na garganta. Viera para estudar, para honrar o sacrifício dos pais, não para ser o alvo de um jogo cruel. O incidente que quebrou a sua frágil resistência aconteceu durante a preparação de um trabalho de grupo para a cadeira de História de África. Era um projeto importante, com um peso considerável na avaliação final. Amara ficara no grupo de Gonçalo por imposição do professor, que acreditava em misturar os alunos para fomentar a colaboração. Gonçalo, claro, autonomeara-se líder. Durante as reuniões, desvalorizava as suas sugestões, interrompia constantemente e, no final, na apresentação oral, atribuiu a si próprio todas as ideias originais que Amara tinha proposto, apresentando a pesquisa dela como se fosse sua, enquanto a ela cabia apenas ler uns slides banais que ele preparara à última da hora. A humilhação foi pública. O professor, distraído ou simplesmente desinteressado, não pareceu notar a manobra. Amara sentiu o sangue a ferver, mas a voz não lhe saía. Viu o sorriso triunfante de Gonçalo, o olhar trocista dos seus acólitos. Naquela noite, a ideia de desistir da faculdade e de voltar para o conforto familiar do seu bairro foi mais forte do que nunca. A bolsa, o futuro, tudo parecia demasiado pesado. Foi o professor Dário quem a encontrou, dias depois, sentada sozinha num banco do jardim da faculdade, o olhar perdido. Amara, disse ele suavemente, sentando-se ao seu lado. Não a tenho visto nas minhas aulas com o mesmo brilho.
Ela hesitou, mas havia algo na presença calma do professor que a desarmou. Contou-lhe tudo, a voz a falhar por vezes, as lágrimas a ameaçarem vir. Sobre Gonçalo, as microagressões, a sabotagem do trabalho, o sentimento esmagador de não pertencer. O professor Dário ouviu-a em silêncio, o olhar compenetrado. Quando ela terminou, ele suspirou. Amara, o que lhe está a acontecer é infelizmente mais comum do que gostaríamos de admitir. Este ambiente nem sempre é o oásis de mérito que apregou a ser. Fez uma pausa. Mas a sua inteligência, a sua perspicácia são armas poderosas. Não deixe que eles a silenciem. Se decidir lutar, tem de o fazer com as regras deles, mas com a sua inteligência. Documente tudo. Observe. A verdade tem uma forma de vir ao de cima, mas por vezes precisa de um empurrão. As palavras do professor Dário acenderam uma pequena chama de revolta, onde antes só havia resignação. Documentar tudo. Observar. A ideia começou a tomar forma na sua mente. Ela não era uma guerreira de confrontos diretos, mas era observadora, metódica. Talvez houvesse uma forma de lutar que não implicasse gritar mais alto. Amara começou a sua investigação silenciosa. O seu telemóvel tornou-se a sua principal ferramenta. Discretamente, gravava áudios de conversas em que Gonçalo fazia comentários racistas ou se gabava das suas brincadeiras com outros alunos. Fazia capturas de ecrã de publicações nas redes sociais, de grupos onde ele e os amigos destilavam o seu veneno, muitas vezes usando linguagem codificada ou memes que só os entendidos percebiam, mas que para Amara eram dolorosamente claros. Descobriu que as provocações de Gonçalo seguiam um padrão. Ele escolhia alvos que considerava mais fracos ou isolados. Outros alunos negros ou de minorias étnicas, estudantes mais tímidos, bolseiros como ela. Criava uma atmosfera de intimidação à volta deles, minando a sua confiança, até que muitas vezes acabavam por se marginalizar ou mesmo desistir. O seu comportamento em relação a Amara também mudou. Ele parecia sentir que ela já não era um alvo passivo. As suas provocações tornaram-se mais diretas, quase desafiadoras. Um dia, na biblioteca, enquanto Amara estava concentrada a ler, ele passou pela sua mesa e, acidentalmente, derramou um copo de água sobre os seus livros e apontamentos. Oh, desculpa, Morena, disse ele, com um sorriso que não chegava aos olhos. Estava distraído. Tanta coisa exótica por aqui, uma pessoa até se perde. Amara sentiu o rosto a queimar, mas em vez de baixar a cabeça, olhou-o diretamente nos olhos e com uma voz surpreendentemente firme disse: Não faz mal, Gonçalo. Acidentes acontecem, especialmente quando não se presta atenção por onde se anda. Ele pareceu surpreendido pela resposta, mas rapidamente recuperou a compostura arrogante e afastou-se com os amigos a rir. Amara, de mãos a tremer, secou os seus livros. O estrago era considerável, mas algo dentro dela tinha mudado. O medo ainda lá estava, mas agora vinha acompanhado de uma raiva fria e uma determinação crescente. Ela começou a falar com outros alunos que sabia terem sido vítimas de Gonçalo. No início encontrou resistência. O medo de represálias era grande, mas Amara foi persistente, partilhando um pouco da sua própria experiência, mostrando-lhes que não estavam sozinhos. Lentamente, alguns começaram a confiar nela, a partilhar as suas histórias, algumas ainda mais graves do que a sua. Uma rapariga asiática contou como Gonçalo sabotara a sua candidatura a um programa de intercâmbio. Um rapaz muçulmano falou dos comentários islamofóbicos constantes. Amara sentiu o peso da responsabilidade a aumentar. Isto era maior do que ela. Era sobre um padrão de abuso que a faculdade parecia ignorar ou, pior, tolerar. A colega Sofia Mendes, do curso de História da Arte, que inicialmente parecia aliada, começou a aproximar-se. Testemunhara alguns dos episódios e um dia abordou Amara no corredor. Olha, Amara, eu sei que não é da minha conta, mas eu tenho visto como o Gonçalo te trata, e não é justo. Amara, desconfiada no início, acabou por lhe contar parte do que estava a fazer. Sofia, chocada com a extensão do problema, ofereceu-se para ajudar. Sendo branca e mais integrada nos círculos sociais da faculdade, conseguia aceder a informações e conversas que para Amara eram impossíveis. Foi Sofia quem descobriu um grupo privado online, onde Gonçalo e os seus amigos mais próximos partilhavam memes racistas e sexistas e se gabavam das suas conquistas e brincadeiras com outros alunos. As capturas de ecrã que Sofia conseguiu foram uma mina de ouro. A prova-chave, no entanto, veio de uma fonte inesperada. Gonçalo, na sua arrogância, tinha o hábito de gravar algumas das suas partidas para depois mostrar aos amigos.
Numa dessas gravações, que ele partilhou inadvertidamente num grupo mais alargado do que pensava, ou que um dos seus amigos menos leais fez chegar a Sofia, que por sua vez entregou a Amara, ouvia-se claramente Gonçalo a planear a sabotagem do trabalho da Amara e a rir-se da sua futura humilhação. Era a peça que faltava. Amara sabia que apresentar estas provas apenas à direção da faculdade poderia não ser suficiente. Já tinha sentido a inércia, a tendência para abafar escândalos. O professor Dário, embora solidário, também tinha as suas limitações dentro da hierarquia. A mudança, se viesse, teria de ser forçada por uma exposição maior. A oportunidade surgiu com a aproximação da Semana da Diversidade e Inclusão da Faculdade, um evento anual que Amara sempre considerara uma fachada de boas intenções. Haveria palestras, debates e uma Assembleia Geral de Alunos com a presença da reitoria e dos diretores das várias faculdades. Gonçalo, ironicamente, fazia parte da comissão organizadora estudantil, sempre pronto a polir a sua imagem de aluno exemplar e socialmente consciente. Amara viu ali o seu palco. Nos dias que antecederam a Assembleia, Amara mal dormiu. Preparou meticulosamente a sua apresentação. Organizou as provas, áudios, vídeos curtos, capturas de ecrã, testemunhos anónimos, mas verificáveis que conseguira reunir. Ensaiava mentalmente o que ia dizer, a voz a tremer no início, mas ganhando firmeza à medida que repetia as palavras, a sua convicção a solidificar-se. O medo era um nó constante no estômago, mas a ideia de recuar era agora impensável. Devia isto a si própria, aos pais e a todos os outros que tinham sofrido em silêncio. O dia da Assembleia Geral chegou cinzento e úmido, típico de um final de outono lisboeta. O grande anfiteatro estava cheio. Alunos, professores, funcionários e a imponente mesa da reitoria no palco. Amara sentou-se numa das filas de trás, o coração a bater descompassado. Trazia consigo um pequeno lenço de capulana que a avó lhe dera, apertando nas mãos suadas. Era a sua pequena ligação à força das mulheres da sua família. O evento começou com os discursos habituais. Palavras sobre igualdade, respeito, a riqueza da diversidade. Amara ouvia, um sorriso amargo a pairar-lhe nos lábios. Gonçalo subiu ao púlpito para falar em nome dos estudantes organizadores. Falou com a sua eloquência habitual, o seu charme a cativar a audiência. Falou da importância de um campus inclusivo, onde todos se sentissem seguros e valorizados. Amara sentiu o sangue a subir-lhe à cabeça. A hipocrisia era sufocante. Quando Gonçalo terminou, sob uma salva de palmas, e antes que o moderador chamasse o próximo orador, Amara levantou-se. Uma figura esguia, de turbante colorido, destacando-se na penumbra do anfiteatro. Todas as cabeças se viraram na sua direção. Com licença, disse ela, a voz surpreendentemente clara, amplificada pelo microfone que um técnico, apanhado de surpresa, lhe estendeu rapidamente. Gostaria de acrescentar algo ao tema da inclusão e do respeito. Houve um murmúrio na sala. O reitor, na mesa, franziu o sobrolho. Gonçalo, que voltava para o seu lugar, parou e olhou para ela com uma mistura de surpresa e desdém. Amara respirou fundo. O meu nome é Amara Baptista. Sou aluna do primeiro ano de Estudos Africanos, bolseira. E nos últimos meses, a minha experiência nesta faculdade tem sido tudo menos inclusiva ou respeitosa. Começou por contar a sua história. Não com raiva, mas com uma dignidade ferida que era ainda mais poderosa. Falou do isolamento, das microagressões, do constante sentimento de ser a outra. Depois, com uma calma gélida, começou a apresentar as provas. Gostaria de partilhar convosco alguns exemplos do que considero ser um ambiente verdadeiramente inclusivo, disse ela, enquanto no grande ecrã atrás do palco, que antes exibia o logótipo da faculdade, começavam a surgir as capturas de ecrã dos comentários racistas, dos memes cruéis. Um técnico, amigo de Sofia, ajudava na projeção. Ouviu-se um suspiro coletivo na sala. Amara continuou, a voz a ganhar força. Este, disse ela, enquanto um áudio começava a tocar. A voz de Gonçalo inconfundível, a fazer piadas sobre o seu cabelo, é o tipo de apreço pela diversidade que tenho encontrado. Gonçalo empalideceu. Tentou dizer algo, mas a voz de Amara sobrepôs-se. E isto, continuou ela, agora projetando a transcrição e o áudio da conversa onde Gonçalo planeava a sabotagem do seu trabalho, é como a colaboração e o mérito são por vezes incentivados. O silêncio no anfiteatro era agora pesado, palpável. Os rostos dos membros da reitoria variavam entre o choque e o desconforto profundo. O professor Dário, sentado na primeira fila dos docentes, olhava para Amara com uma expressão de imenso orgulho e preocupação. Amara não atacou apenas Gonçalo.
Questionou a instituição. Quantas queixas foram ignoradas? Quantos alunos talentosos desistiram porque não aguentaram este tipo de ambiente? O que esta faculdade, que tanto se orgulha da sua história e dos seus valores, está efetivamente a fazer para garantir que a diversidade e a inclusão são mais do que palavras bonitas em panfletos? Quando terminou, houve um momento de silêncio atordoado. Depois, timidamente, um aluno levantou-se numa das filas da frente. Eu também. O Gonçalo, ele fez-me. E começou a contar a sua história. Depois outro e mais outro. Eram vozes trêmulas, mas agora audíveis. O Dick tinha rebentado. Gonçalo Varela estava lívido. Tentou gritar que era tudo uma cabala, uma mentira, que a Mara estava a inventar para o prejudicar. Mas a sua voz soava oca perante a torrente de testemunhos e as provas irrefutáveis no ecrã. A sua popularidade desfez-se como fumo. O reitor, visivelmente abalado e sob a pressão dos olhares de toda a sala e da imprensa universitária que já começava a filmar com os telemóveis, levantou-se e, com a voz embargada, anunciou a suspensão imediata de Gonçalo Varela e a abertura de um inquérito rigoroso a todas as alegações, bem como uma revisão completa das políticas antidiscriminação da faculdade. Prometeu tolerância zero. A Mara permaneceu de pé, a tremer ligeiramente, mas com a cabeça erguida. Sentia os olhares sobre si, mas agora eram diferentes. Havia choque, sim, mas também respeito, admiração e, em muitos, uma empatia recém-descoberta. Sofia correu para o seu lado e abraçou-a com força. Nos dias e semanas que se seguiram, a faculdade foi um turbilhão. Gonçalo foi suspenso preventivamente e, após o inquérito confirmar as acusações, acabou por ser expulso. Um escândalo que a sua família abastada não conseguiu abafar. O seu nome, antes sinónimo de popularidade, tornou-se um símbolo de vergonha. Foram criadas novas comissões, com participação estudantil ativa, incluindo a Mara e o professor Dário, para rever os regulamentos e criar canais de denúncia verdadeiramente seguros e eficazes. Houve debates acesos, resistências, mas algo fundamental tinha mudado. O silêncio tinha sido quebrado. A Mara já não andava pelos corredores com a cabeça baixa. Os olhares continuavam, mas agora eram de reconhecimento. Alguns ainda eram hostis, de apoiantes de Gonçalo ou daqueles que se sentiam desconfortáveis com a mudança, mas já não a intimidavam. Encontrou um grupo de amigos, outros alunos que se sentiram inspirados pela sua coragem. A sua voz, antes um sussurro,